No episódio de hoje, veremos que após Bart fazer Otto perder a chance de levar o Metallica em seu ônibus escolar, Otto é punido, enquanto Marge começa a levar outras crianças à escola, incluindo Michael D'Amico, filho do temido chefe da máfia, o que vira o jogo para todos. O episódio começa com Bart e Lisa na frente de casa, esperando o ônibus escolar. Quando o ônibus chega, os dois entram e percebem que quase todos os assentos estão ocupados. Bart corre para pegar o assento do fundo, mas assim que Lisa chega perto dele, ele coloca seu skate ao lado, impedindo que ela se sente. Lisa, então, decide reclamar com Otto, o motorista do ônibus, mas ele avisa que ou ele resolve o problema dela ou curte seu rock. Otto escolhe a música, e assim que começa a escutá-la, ele logo se empolga, mas Lisa insiste que ele o ajude. Então ela, frustrada, começa a puxar o fio dos fones de ouvido, o que faz com que o aparelho caia no chão e se quebre completamente. Me ajude! Otto fica desapontado e, ao ouvir o canto dos pássaros, fica ainda mais triste, confirmando o som da natureza. Ele começa a bater em si mesmo com vários objetos e tem uma crise de existência. Ao jogar sua cabeça no vidro do ônibus, Bart pede para Otto se acalmar e sugere que eles cantem durante o caminho. Otto, então, volta a dirigir e as crianças começaram a cantar uma música sobre gases. Porém, Otto os interrompe, dizendo que aquilo não era música. Ele afirma que músicas legais costumam falar sobre fumaça, neblina, lugares distantes e coisas sombrias. Nesse momento, Martin se aproxima de Otto e avisa que um de seus colegas havia escondido sua trompa. Kearney reclama que Martin não fala como gente, e Otto critica Kearney, dizendo que ele ainda está na escola, já que ambos estudaram juntos na terceira série. Kearney responde que a escola não sabia ensinar nada a ele e continua com a trompa escondida. As crianças voltam a cantar no ônibus, mas Otto os interrompe novamente, dizendo que aquilo era bem menos engraçado do que eles poderiam imaginar. Para tentar abafar o som, Otto decide colocar uma música na rádio, mas ao tocar várias opções, nenhuma delas é do estilo musical que ele gosta, o que só piora sua situação. Música de elevador, música country, música mundana, urbana suave. Enquanto continuam na estrada, Otto avista uma banda em frente a um ônibus com o nome Metallica e freia abruptamente, pensando que está vendo coisas. Sua consciência, no entanto, o alerta de que, na verdade, ele está vendo a banda Metallica. E Otto decide, então, perguntar à banda se eles estão precisando de uma carona. No entanto, Metallica recusa, dizendo que não aceitam caronas de estranhos. Mas os membros da banda se lembram de Otto quando ele lhes mostra uma cena de um show em que participou. E um dos integrantes revela que, graças ao isqueiro de Otto, ele resolveu continuar na banda. Otto, animado, manda a banda entrar no ônibus, mas ao olhar para trás, percebe que Bart está dirigindo o veículo. Bart debocha de Otto e Otto fica envergonhado ao ver seu ônibus sendo conduzido por Bart, pensando em dividir um táxi com a banda, mas assim que Otto olha para a banda, os vê na traseira de uma caminhonete, pois eles já haviam conseguido uma carona com um fã de verdade. A banda, então, manda Otto nunca mais ouvir suas músicas. Enquanto isso, a caminhonete se afasta ao som de um dos sucessos do Metallica, deixando Otto completamente frustrado no meio da pista. Ô, otário, conseguimos uma carona de um fã de verdade. Eu costumava dormir com a avó do Lars. Nunca mais escute nossa música. Ao chegarem na escola, Bart deixa todas as crianças descerem do ônibus, enquanto Otto espera na porta, bufando. Assim que Bart desce, ele fala que o ônibus é todo do Otto e avisa que no meio do caminho provavelmente havia acertado um alce. Quando Bart começa a caminhar em direção à escola, Otto o puxa e começa a bater em seu traseiro, dizendo que aquelas palmadas serviam por todos os motoristas de ônibus, merendeiras e professores de educação física. Logo, o diretor Skinner aparece, questionando se Otto está dando uma punição corporal em uma criança. Otto, no entanto, responde que não pode falar agora, pois está ocupado punindo uma criança. Isso é por todo motorista de ônibus, cozinheira, professor de educação física. Otto, você está aplicando punição corporal? Isso leva o diretor a dar uma punição em Otto, avisando que ele estava suspenso de dirigir o ônibus escolar, mas que continuará recebendo seu salário normalmente. Como parte da punição, Otto é obrigado a entregar todos os itens de valor e segurança que possui. Mais tarde, quem busca Bart e Lisa é Marge, que ao vê-los, começa a dar um sermão em Bart. Ela explica que devido às travessuras dele, agora ela é obrigada a levá-los, junto com seus amigos, para a escola. Bart tenta se desculpar, pedindo para que ela fique tranquila e deixando claro que ele poderia dirigir o carro, já que conseguiria passar no sinal amarelo. No entanto, Marge avisa que se ele fizesse mais uma piadinha, ela iria mostrar para todo mundo as fotos de bebê dele. A ameaça surte efeito, pois Bart se desculpa de imediato e parece que finalmente vai parar com as brincadeiras. Ao pararem na casa de Milhouse, o garoto leva sua
própria cadeirinha para o carro. E assim que entra no carro, ele cumprimenta Lisa, tentando soltar uma cantada, mas ela simplesmente o ignora. Em seguida, Marge vai até a casa de Nelson. Assim que anuncia a carona, Nelson pede para ela esperar um segundo, pois ainda precisa terminar seu projeto de ciência. Então, ele arremessa uma pedra em um esquilo e faz uma anotação de que os esquilos não gostavam de pedras. Após pegar também as gêmeas, Marge avisa que só falta mais uma criança. Ao parar em frente à casa dessa criança, as gêmeas reclamam, pois é o Michael. Elas conversam entre si sobre o garoto ser esquisito, nunca falava nada e ainda acharem-no nojento e ridículo. Porém, quando o garoto passa por elas, elas o cumprimentam educadamente. O garoto entra na parte de trás do carro e compartilha o espaço com Nelson, que ameaça o garoto por ele estar sentado em sua sombra. O garoto, então, rapidamente se desvia, e Nelson o confunde, dizendo que o garoto estava se achando bom demais para sentar na sua sombra. Logo depois, ele olha para sua mochila e comenta sobre estar triste por não ter levado o seu livro de matemática. Marge então anuncia que está tudo bem, pois ela pode voltar até a casa dele para que ele pegue o livro. Ao entrar no jardim e se aproximarem da porta da casa do garoto, Nelson é o primeiro a ficar impressionado com o tamanho da casa. E para surpresa de todos, quem sai de dentro é Tony Gordo, que vai até o carro para entregar o livro ao seu filho. Caraca, tua mãe deve fazer a melhor striptease da cidade! Assim que Marge sai com o carro, Bart comenta sobre ser o Tony Gordo, e Nelson, surpreso, questiona se o pai de Michael é o chefão da máfia. Nelson, então, começa a se desculpar, explicando que só estava brincando quando disse que Michael não podia sentar em sua sombra. Porém, ele entra em pânico e, em um ato impulsivo, coloca sua camiseta, escondendo seu rosto, tentando se proteger da situação. Na escola, quando Michael passa pelos corredores, todas as crianças começam a apontar e falar baixinho sobre ele, assustadas, pois agora sabem que ele é o filho do Tony Gordo. Ralph, então, conta sobre o Tony Gordo ter atacado seu pai, forçando-o a evacuar em um saquinho. Enquanto Michael continua a passar pelos lugares, todos abrem espaço para ele caminhar. Quando Michael se aproxima do zelador Willie, que está limpando um vômito no chão e reclamando por ter que trabalhar no seu dia de folga, Willie olha para frente, vê o filho do Tony Gordo e, para garantir que o garoto não suje seus sapatos, deita no vômito para deixá-lo passar sem dificuldades. O filho do Tony Gordo! Deus te abençoe! Lisa, ao ver o garoto passar, fica o encarando, visivelmente intrigada. Na aula de música, todos estão tocando seus instrumentos até que o professor manda todos pararem, questionando quem é a criança que está desafinando no terceiro clarinete. Logo, Michael levanta para se identificar, dizendo que era ele. Porém, o professor entra na defensiva, dizendo que ainda não havia terminado de falar. O professor, então, começa a dizer que o garoto não ficaria mais na terceira clarineta, mas sim seria o primeiro em tudo. Ele pede licença, pois estava fazendo um chá e precisava mexer os saquinhos, e sai correndo da sala. Michael observa desapontado, e Lisa também fica triste ao ver o semblante do garoto. No refeitório, todas as crianças estão lanchando com seus amigos, enquanto Michael está em uma mesa sozinho. Lisa chega e o avisa que não tinha medo dele. Michael começa a dizer que ela não precisava ter medo, pois ele não era igual ao seu pai. Lisa então explica que ela também não era nada parecida com seu pai, e até menciona que Homer havia saído em uma notícia vergonhosa no jornal. Os dois começam a fazer sua refeição juntos, até que Lisa acaba mastigando uma pilha no meio de seu macarrão com queijo. A merendeira, vendo a situação, apenas avisa que era para ela fingir que aquilo eram legumes. Lisa, porém, afasta a bandeja de comida, avisando que não poderia comer aquilo. Michael, então, revela que sabia cozinhar e que poderia preparar algo, desde que conseguissem ingredientes frescos. Mas Lisa avisa que era impossível encontrar isso na escola, já que tudo lá era enlatado. Feijão da Segunda Guerra Mundial. Então, os dois vão até o jardim da escola e começam a colocar algumas coisas que estavam plantadas lá, como dente de leão, broto e suco de amora preta para o molho. Lisa decide experimentar um pouco do que eles escolheram e fala que tudo estava uma delícia. Michael, então, questiona se ela estava dizendo aquilo só porque tinha medo de seu pai, mas Lisa avisa que não era nada disso. Ela explica que o fato é que tudo estava muito bom, exceto por uma abelha que estava rondando-os. Os dois acham graça da situação. E de longe, Nelson passa dizendo que era bom ver os dois felizes. Na saída da escola, todos os alunos esperam enquanto Lisa conversa com Michael, dizendo que um dia ele poderia ser um grande chefe. Michael, porém, fica decepcionado e revela que seu pai desejava que ele cuidasse dos negócios da família, que se tratavam de gerenciamento de resíduos. Em seguida, Tony Gordo chega em seu carro preto e avisa a todos que eles iriam dar uma volta. As crianças se assustam, mas Tony explica que queria apenas dar uma carona e que no meio do caminho poderia parar para comprar iogurte. Isso faz com que as crianças se sintam aliviadas. Todos então vão juntos no carro de Tony, enquanto uma música sombria
toca ao fundo. Tony olha no retrovisor e comenta que os calabreses, seus arqui-inimigos no gerenciamento de resíduos, estão atrás deles. Assim que o carro dos arqui-inimigos se aproxima e fica lado a lado, começa a bater no carro de Tony gordo. Tony pede a Milhouse que lhe empreste seu fichário, e assim que Milhouse mostra as opções, Tony faz a escolha. Ao abrir o fichário, ele o joga para fora do carro, fazendo com que o fichário se torne um obstáculo para os arqui-inimigos. Bicarbonato de sódio. Que houve? Vinagre. Enquanto os homens tentam entender o que aconteceu, aparece um caminhão de dinamite, fazendo com que tudo exploda. Logo em seguida, Tony deixa Lisa e Bart até a porta de sua casa, onde Marge os espera. Tony começa a se desculpar pelo atraso, avisando que havia alguns conhecidos no caminho. Marge, porém, aceita as desculpas, não vendo nada demais. Michael então pergunta ao seu pai se Lisa e sua família conseguiram ir até sua casa para um jantar, e Marge comenta que adoraria, já que ainda não conhecia a esposa de Tony gordo. Nesse momento, Tony faz uma revelação. Sua esposa, Ana Maria, havia falecido por causas naturais. Marge fica surpresa ao descobrir que Tony era viúvo. E Tony, por sua vez, comenta que levava flores para o túmulo de sua esposa todos os domingos. Nesse momento, Marge se derrete ao pensar na possibilidade de receber flores toda semana e até desejar estar no lugar da esposa de Tony. Durante a noite, toda a família Simpson vai até a casa de Tony. Ao tocarem a campainha, são recebidos pelo próprio Tony, que dá boas-vindas a todos. Todos entram e Marge fica imaginando a fortuna que deve ter custado para construir aquele local. Tony, no entanto, explica que os valores poderiam ser bem baixos se não gastasse com nenhum item necessário para a construção do lugar. Enquanto isso, Homer começa a observar as obras de arte que Tony possui em sua casa. E Tony se sente honrado com a forma como Homer fala sobre suas obras. Ah, seus quadros têm marcas de pincel e as estátuas têm pênis. Suas palavras honram minha família. Reunidos à mesa, Tony faz um brinde para todos. No entanto, quando Homer começa a caçoar da forma como Tony fala, Marge pisa em seu pé, tentando impedir a situação. Todos levam um susto ao ver o farol de um carro invadir o local pela janela. Em seguida, um dos assistentes de Tony avisa que seus arqui-inimigos, os calabreses, haviam chegado para uma reunião. Tony então rapidamente se retira do local e vai conversar com seus parceiros sobre a reunião que estava marcada para aquele momento, já que ele não se lembrava disso e seu aparelho também não havia o alertado sobre o compromisso. Quando Tony comenta que precisa sincronizar seu equipamento, um de seus capangas pega o aparelho e joga no chão, quebrando-o. Ele então avisa de forma ameaçadora que qualquer palavra entre eles poderia ser de eliminação. Isso precisa ser sincronizado. O que você fez? Não disse para sincronizar? Na reunião com seus arqui-inimigos, Tony começa a falar sobre o primeiro item da lista, os recentes esforços para eliminá-lo. Um de seus arqui-inimigos, então, explica que não estava querendo desrespeitá-lo, apenas eliminá-lo. Em seguida, outro inimigo começa a dizer que, ao vê-lo dando carona a outros garotos, vê que Tony havia amolecido e que agora era a hora de eliminá-lo. Tony, no entanto, explica que isso seria uma idiotice da parte deles, pois seu filho tomaria seu lugar e armaria uma vingança terrível contra todos. Enquanto isso, na sala de jantar, Michael chega avisando a todos que havia feito mousse. E a família Simpson fica completamente impressionada. Marge, ao apreciar a comida do garoto, comenta que quando tenta fazer mousse, ela sempre acaba virando brownies. Bart, por sua vez, se sente traído com essa descoberta. Já Homer se delicia com a sobremesa, e quando Lisa experimenta, comenta que assim que o pai de Michael provar aquela sobremesa, com certeza irá investir no futuro do garoto como chefe. Então, ela decidiu ir com ele até a reunião de Tony. Em meio à reunião, Tony consegue resolver suas questões com seus arqui-inimigos e todos encerram o encontro fumando um charuto. Assim que todos começam a se abraçar, Lisa chega com Michael. Ela o cutuca e Michael decide ir até seu pai, avisando que trouxe uma sobremesa. Ele serve a todos e todos ficam completamente impressionados com o sabor da sobremesa. Um dos arqui-inimigos de Tony, curioso, pergunta de qual padaria o garoto havia comprado a sobremesa, mas Michael decide contar a verdade. Ele é quem havia feito. Ele aproveita a oportunidade para revelar a seu pai que gostaria de ser um chefe. Tony fica surpreso, mas seus arqui-inimigos caem na gargalhada. Um deles, abraçando-o por trás, comenta que Michael era um garoto gay. Na verdade, fui eu que fiz. Papá, eu quero ser um chefe. Começam então a fazer piadas sobre o garoto, e em resposta, ele tenta revidar com um prato de comida, mas isso só faz com que os arqui-inimigos de Tony riam ainda mais, deixando Tony cada vez mais furioso. Seu arqui-inimigo, então, avisa a Tony que eles conversariam depois, pois seu filho teria um futuro brilhante, servindo comida no funeral de Tony. Assim que todos saem da sala, Tony começa a falar com Michael, dizendo que por causa dele, ficou parecendo fraco aos olhos de seus inimigos. Lisa se mete na conversa, dizendo que não importa o
que os outros pensam sobre ele e que o que realmente importa é o que Tony sente por dentro. Mas nesse momento, um helicóptero aparece do lado de fora, com os arqui-inimigos de Tony disparando vários tiros pela janela. Tony acaba sendo atingido e as crianças conseguem se esconder rapidamente. No hospital de Springfield, todos estão reunidos ao redor de Tony Gordo, que está em seu leito, ainda com os olhos fechados. O Dr. Hibbert comenta que, apesar de Tony Gordo ficar bem, ele levaria cerca de 3 meses para se recuperar totalmente, mas no momento, ele não poderia falar, escrever ou piscar. Seus parceiros, visivelmente preocupados, começaram a comentar entre si que, com Tony sob os efeitos da morfina, os calabreses, seus arqui-inimigos, estariam agora em uma posição vantajosa para tomar o controle. Enquanto isso, Homer, ouvindo o comentário dos arqui-inimigos de Tony, acha engraçado e começa a fazer uma piada a respeito, se imaginando com a cabeça enterrada na terra. E Marge, visivelmente aflita, vai até ele pedindo ajuda, explicando que a casa está pegando fogo e as crianças ainda estão lá dentro. Mas Homer apenas se desculpa, explicando que não estava escutando bem o que ela dizia, já que sua cabeça estava na terra. Michael está sentado com os capangas de seu pai e questiona o que ele deve fazer agora. Um deles sugere que Michael se torne adulto e assuma os negócios de seu pai. Em seguida, os três saem, deixando Michael sozinho com Homer e Bart, que estão sentados ao lado. Enquanto os três se afastam, fazendo comentários, Michael, ainda sentado, expressa que não sabe o que fazer. Homer, então, lembra que tudo isso aconteceu por culpa de sua filha Lisa e diz que vai ajudar o garoto. A ideia de Homer é que Bart e ele cuidem dos negócios de Tony até que ele melhore. Michael, então, pergunta o que Homer sabe sobre ser o chefe de uma máfia. E Homer responde que sabe tudo, pois aprendeu no maior filme de gangster do mundo, que é O Espanta-Tubarões. Durante a noite, Homer caminha com os capangas de Tony Gordo. Quando um deles avisa que Moe devia dinheiro a Tony Gordo, Homer diz que quer resolver a situação. No entanto, ele acaba se machucando ao tentar estalar os próprios dedos e questiona se seus capangas não deveriam defendê-lo de si mesmo. Em seguida, Homer entra no bar e se aproxima de Moe, avisando que ele deve 50 pratas para Tony Gordo e exigindo que ele desembolse o dinheiro. Moe, no entanto, diz que não tem o dinheiro, pois seus clientes nunca pagam as contas. Homer não aceita a justificativa e o pega pela camiseta, mandando que ele pague logo. Mas Moe não faz uma reviravolta rapidamente e puxa Homer pela gola da blusa, avisando que a máfia estava pressionando-o. Ele então diz a Homer que precisa pagar a conta, pois se não o fizer, quem seria eliminado seria ele próprio. Diante da pressão de Moe, Homer acaba cedendo e paga a conta. Com isso, Moe consegue quitar sua dívida com a máfia, mas omite o fato de que só tinha 25 pratas. Homer aceita essa parte do pagamento por enquanto, e Moe fica com a outra metade. No Krusty Burger, Bart entra com seus dois parceiros e, ao adentrar na cozinha, vê Krusty fumando seu cigarro. Ele leva um susto, se levantando rapidamente ao perceber que é a turma de Tony Gordo. Bart então começa a falar com o palhaço, explicando que Tony não havia recebido o valor necessário para manter as outras lanchonetes fora da cidade funcionando. Krusty tenta se justificar, dizendo que estava apertado naquela semana e pergunta se não poderia pagar $5 para manter ao menos a Hardee's fora. Bart, no entanto, não responde e apenas faz um sinal para seus capangas. Imediatamente, eles partem para cima do palhaço e do lado de fora, só é possível ouvir os gritos de Krusty. Pagar só $5 para manterem os menores fora daqui? Ai, meu narizinho! Ai, meu umbiguinho! À noite, quando Marge chega com as crianças carregando compras, Homer chega no exato momento. Ela logo o questiona sobre como ele conseguiu aquela caminhonete, e Homer dá uma justificativa sem noção, dizendo que havia caído de uma cegonha. Logo depois, uma cegonha carregada de caminhonetes que para em frente à casa dos Simpsons. Lisa vai direto até Bart, que está dentro de uma das caminhonetes, e o questiona sobre como ele conseguiu aquilo. Bart simplesmente explica que havia caído de um caminhão que carregava caminhonetes. Em seguida, um caminhão ainda maior, carregado de caminhonetes, estaciona em frente à casa deles. Na garagem da casa dos Simpsons, todos os membros da máfia se reúnem enquanto jogam baralho. Marge começa a gritar sobre o fato de Helen Lovejoy nunca ter devolvido uma travessa sua após o jantar da igreja e pede para Homer ir buscar. Ao olhar seus vários relógios no braço, Homer avisa Al, seus amigos, que irá voltar em 10 minutos. E Michael fica olhando para Homer, que continua sentado. Logo, Ned Flanders chega cumprimentando a todos, mas eles rapidamente preparam suas armas e apontam para Ned, deixando-o completamente nervoso. Ned explica que foi até lá porque acabou recebendo a conta de telefone em sua caixa postal por engano, mas nem pensa em devolver e avisa que vai pagar a conta para eles. Homer e Bart acham graça da situação, e assim que Bart pega uma arma, ele pergunta se poderia atirar no calcanhar de seu vizinho, mas Homer começa a chamar Bart de monstro e entrega uma faca, dizendo que o máximo que ele poderia fazer é cortar o tendão de seu vizinho. Os dois voltam a rir, enquanto Michael fica assustado com a atitude deles,
e eles continuam pegando armamento cada vez mais pesado, rindo sem parar da situação. Ao ver o nível que a situação está atingindo, Michael fala para Bart e Homer que ele está se retirando no negócio da máfia naquele momento. Homer começa a discutir sobre ser o único meio de vida que conhecia, e Michael lamenta, pois não consegue ver paz vivendo dessa forma. Assim, Homer é proibido de falar de qualquer forma possível. Na cozinha dos Simpsons, Michael se reúne com seus arqui-inimigos e avisa que está se rendendo, decidindo entregar o território de seu pai em troca da sua segurança, da segurança de sua família e da família dos Simpsons. Meus amigos, eu me rendo. Entrego todo o território do meu pai em troca da segurança da minha família e da dos Simpsons. Seus arqui-inimigos, porém, avisam que não podem fazer isso, pois a única garantia que oferecem é que não podem machucar Michael, já que a família Simpsons ainda precisa aprender algumas coisas básicas. Michael concorda e avisa que, quanto a ele, vai apenas cozinhar. Nesse momento, a família Simpson chega com um enorme banquete para servir aos seus arqui-inimigos. Eles elogiaram Michael, dizendo que ele agiu de forma certa, pois não tinha jeito para a máfia, mas observaram que Bart tem um futuro brilhante. Um dos homens pede para que Bart o procure no futuro, mas Bart agradece e se nega, avisando que vai entrar para a pirataria de DVDs. Mais tarde, na cozinha, Michael continua a cozinhar e Lisa acha o máximo vê-lo fazendo o que realmente gosta. Enquanto isso, Marge tenta ignorar o que seu marido estava fazendo, mas, ao olhar o que Homer estava fazendo em frente ao espelho, ela acaba ficando decepcionada. Na sala de jantar, enquanto todos os inimigos estão se deliciando com a comida de Michael, eles acabam passando mal e caem todos ao chão, gemendo de dor. Quando a família Simpson chega com a sobremesa, vê todos jogados no chão. Marge, preocupada, decide pegar uma das almôndegas e, ao cheirar, percebe que alguém havia envenenado a comida. Ela rapidamente questiona se foi Homer, mas ele se nega, dizendo que se fosse ele, jamais estaria comendo todas as almôndegas. Michael então começa a dizer que aquele era o pior pesadelo que um chefe poderia ter e avisa que jamais usaria aquela receita novamente. Em seguida, ele rasga a receita e joga no chão. Lisa corre para pegá-la e, ao ler os ingredientes, percebe que havia um ingrediente que era venenoso e fica surpresa com a descoberta. Na casa de Tony Gordo, enquanto ele se recuperando em seu quarto, Tony explica para seu filho que, assim que decidiu fazer as pazes com os inimigos, isso lhe deu a capacidade necessária para derrotá-los, pois acreditava que eles dois não eram muito diferentes. Michael apenas comenta que está feliz em ver seu pai bem e pede para que ele descanse um pouco. Então, Michael se retira do quarto, com Lisa indo atrás dele e questionando por que Michael não havia contado ao seu pai que o que aconteceu foi um acidente. Michael, porém, nem dá atenção a Lisa e continua andando, enquanto ela para e se pergunta se realmente houve um acidente. No entanto, Michael decide olhar para trás e avisa a Lisa para que ela nunca mais pergunte a ele sobre o seu negócio. Assim que volta a caminhar, Lisa fica completamente em choque, apenas observando Michael entrar em seu quarto enquanto os valentões fecham as portas na cara dela. Encerrando o episódio, assim que as portas do quarto de Michael se abrem, é possível vê-lo brincando com os valentões em uma pista de carrinho. No momento em que Michael percebe que Lisa estava observando, Kearney corre rapidamente para fechar a porta. Lisa, então, fica apenas ouvindo o que acontece do outro lado da porta, até que se sente entediada. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.